E os últimos desenvolvimentos no Irã evoluíram de uma simples luta pelo poder para um cenário completo de traição, um golpe militar e o colapso do regime internamente. Vazamentos de inteligência publicados pelo Iran International em 30 de abril de 2026 revelam uma grande traição pela facção reformista contra a Guarda Revolucionária. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, traiu seu lado ao mudar de lado no meio da corrida, levando o presidente Pezeshkian à beira da fúria. Em 30 de abril, o pedido de Pezeshkian e do presidente do parlamento, Mohammad Bakr Ghalibaf, para remover o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, do cargo, expôs a última resistência desesperada da facção diplomática reformista contra o IRGC. O desvio deliberado de Araghchi do presidente nas negociações nucleares e sua execução rigorosa das ordens do comandante da Guarda Revolucionária, Ahmed Vahidi, está sendo caracterizado como uma traição descarada. Pezeshkian dizendo ao seu círculo íntimo: "Se isso continuar, eu o demitirei." Na verdade, mostra que ele foi forçado a trair sua própria ala diplomática, porque Pezeshkian, que foi eleito com sua identidade reformista, parece ter sido arrastado a mudar de lado sob a enorme pressão econômica e militar do bloqueio de Hormuz de Trump, permanecendo à sombra do IRGC. O contexto desses eventos mostra como armadilhas diplomáticas estabelecidas no campo foram executadas através de uma hierarquia militar. Enquanto a equipe de negociação do Irã, liderada por Ghalibaf, buscava flexibilidade diplomática no dossiê nuclear, a viagem solo de Araghchi a Islamabad, em 24 de abril, onde ele apresentou uma proposta que foi posteriormente rejeitada pelos Estados Unidos, é a imagem mais clara de como a autoridade civil foi ignorada. Esta visita documenta que o monopólio do governo Pezeshkian sobre a política externa foi encerrado. As profundas divergências que surgiram entre Vahidi e Pezeshkian sobre os efeitos destrutivos na gestão da guerra e na economia civil terminaram com Vahidi declarando que todas as posições administrativas-chave seriam determinadas diretamente pelos guardas revolucionários, arrastando a política civil para um estado de paralisia. O comportamento do ministro, agindo como vice de campo de Vahidi, em vez de um administrador civil encarregado de executar a política do governo, está criando uma atmosfera de motim na política interna do Irã. Em 27 de abril, a recusa dos deputados linha dura próximos a Said Jalili em assinar a declaração parlamentar de apoio à diplomacia civil expõe as dimensões da fragmentação no ramo legislativo. A enorme pressão econômica vinda de fora elevou a competição por recursos internos a um nível letal. Enquanto o IRGC monopolizou completamente a reduzida fatia econômica e os mecanismos de tomada de decisão, o governo civil fica sozinho com as preocupações de subsistência do povo e a economia em colapso. O efeito dominó no funcionamento do Estado desta operação de tutela militar, conduzida através de Araghchi, está desencadeando um cenário de colapso sistêmico. A incapacidade de Pezeshkian de controlar seu próprio ministro das Relações Exteriores, nomeado, cria uma enorme incerteza para os homólogos sentados à mesa com Teherã. Propostas rígidas, moldadas apenas pela mente de um general, sem consenso civil por trás delas, estão obstruindo os canais diplomáticos em vez de abri-los. Ghalibaf, sendo encurralado por facções linha dura dentro do parlamento, reduziu a capacidade de resolução de crises da legislatura a um nível praticamente nulo. O estrangulamento econômico criado pelo bloqueio de Hormuz está causando a cessação dos fluxos de petrodólares e trazendo as enormes rodas industriais a um ponto de desaceleração até parar. A incapacidade do governo de tomar medidas civis para mitigar a destruição causada pelo bloqueio está reforçando a crença pública de que as promessas reformistas não eram nada além de mentiras. Este profundo desânimo está deixando a frente interna do regime indefesa, preparando a infraestrutura para uma onda de pânico civil. Quando o desespero econômico e a indecisão política se combinam, outro grande perigo para o regime, a desobediência institucional, começará a emergir. Gerentes de nível médio e inferior na burocracia civil estão condenados a viver um grande dilema sobre a qual autoridade permanecer leais. Essa dualidade aumentará a probabilidade de paralisação nos escritórios estatais e conflitos intra-institucionais a dimensões massivas. Este estilo coletivo de governança militar sob a liderança de Vahidi produz um sistema que está longe de ser flexível, frágil e excessivamente propenso a erros. Esta situação pode estar colocando o Irã em uma posição de armadilha, não apenas contra o exterior, mas também contra suas próprias dinâmicas internas. A depressão econômica não se limita à desobediência burocrática nos escritórios estatais.
está começando a danificar as linhas de produção e as terminações nervosas das ruas diretamente. Devido ao bloqueio de Hormuz, a cessação do fornecimento de matérias-primas e bens intermediários está desencadeando fechamentos sucessivos de fábricas em grandes centros industriais, como Teherã, Isfahan e Tabriz. O colapso massivo nas receitas de produção está preparando o terreno para que trabalhadores que não receberam seus salários há meses abandonem o trabalho e para que ondas de greves de fato comecem em todo o país. O presidente Pezeshkian, aparecendo na televisão nacional e fazendo apelos desesperados ao público para reduzir o consumo de eletricidade, é refletido nas ruas como a mais clara confissão do colapso na infraestrutura de energia e da impotência da governança civil. O envenenamento de poder no topo do regime e a usurpação da autoridade civil pelo IRGC demoliram completamente a confiança mínima do público no Estado. Aos olhos das massas que lutam com o desemprego, a escuridão e a fome, os jogos de poder das elites militares perderam sua legitimidade. Esta câmara de pressão socioeconômica está elevando ao máximo a probabilidade de uma onda massiva de protestos eclodir a qualquer momento nas ruas da capital Teherã. O fantasma sangrento do protesto de janeiro de 2026 nas memórias agora carrega o potencial de ressurgir com uma acumulação muito maior de raiva e direcionada diretamente à existência do regime. Aos olhos das massas lutando contra o desemprego, a escuridão e a fome, os jogos de poder das elites militares perderam sua legitimidade. Esta câmara de pressão socioeconômica está elevando ao máximo a probabilidade de uma onda massiva de protestos eclodir a qualquer momento nas ruas da capital Teherã. O fantasma sangrento do protesto de janeiro de 2026 nas memórias agora carrega o potencial de ressurgir com uma acumulação muito maior de raiva e direcionada diretamente à existência do regime. Em meio a todo esse cerco, as duras ameaças que surgem do escalão de comando da Guarda Revolucionária, nós vamos fechar o estreito. Vamos incendiar a região. Colidem com a parede de aço que a Marinha Americana ergueu no campo, enfrentando uma realidade lamentável. Não há realidade militar concreta ou estratégia de contra-ataque aplicável na mesa para quebrar o bloqueio. Os Estados Unidos, exibindo o auge de sua capacidade operacional no exterior, implantaram simultaneamente 3 porta-aviões nucleares na região. USS Gerald R. Ford, Mar Vermelho, USS Abraham Lincoln, Mar Arábico, e USS George H.W. Bush, Oceano Índico, e tomou Teherã em um triângulo naval estratégico. Mais de 200 aeronaves de combate de quinta geração, F-35C e FA-18, e mais de 15 mil militares navais nas forças-tarefa estão colocando o Irã em uma situação de cerco físico. Quando o escudo de radar fornecido pelos F-35C, através da fusão de sensores e redes Link 16, é combinado com a capacidade de guerra eletrônica das aeronaves EA-18G Growler que cegam os radares. Bavar 373 e S-300, as baterias costeiras do Irã tornam-se inoperantes antes mesmo de poderem abrir seus radares de tiro. Este enorme acúmulo opera com disciplina impecável tanto acima quanto abaixo da superfície. Enquanto os fuzileiros navais americanos controlam o comércio através de operações de infiltração em navios de carga, como o MV Blue Star 3, um total de 39 navios foi desviado, submarinos nucleares da classe Virginia mantêm os submarinos iranianos da classe Kilo sob controle. No ar, B-52 e F-15, e estão fazendo uma demonstração de força. O IRGC tentando romper o bloqueio diretamente com forças navais significaria uma confrontação totalmente assimétrica com o poder naval e aéreo americano, o que significa que a última infraestrutura militar restante do regime seria reduzida a cinzas em poucos dias. A mentalidade militar que derrubou o governo civil é, ironicamente, a mais impotente em sua própria área de especialização. O escalão de comando do IRGC, que não tem plano de ação além de observar a atividade nos radares, está certificando sua impotência nos escalões inferiores do Exército com slogans vazios contra o bloqueio. Enquanto esse desespero no campo está criando um estado de pânico no escalão de comando, está desencadeando uma atmosfera de potencial motim nas fileiras inferiores do Exército. O regime está preso sem movimentos restantes no tabuleiro de xadrez. A política de olhar para o leste de Teherã efetivamente colapsou. Enquanto o bloqueio de Trump estrangula o regime, Moscou e Pequim caíram em um silêncio ensurdecedor. A Rússia, lutando com suas próprias crises militares, não pode se dar ao luxo de um conflito direto com os Estados Unidos.
A China, por outro lado, evita tornar-se um escudo para as disputas internas do Irã ao arriscar a segurança energética global. A não chegada do apoio externo esperado está rapidamente eliminando a chance de sobrevivência do regime. A redução dos fluxos de petrodólares para um nível paralisado está atingindo diretamente o poder regional do Irã, a rede de forças por procuração. A IRGC está sendo forçada a dividir seus recursos limitados restantes entre suprimir possíveis levantes internos e financiar o Hezbollah e os Houthis externamente. As forças proxy, incapazes de receber dinheiro e logística do centro, deixadas sozinhas com as ordens contraditórias das facções, estão experimentando uma paralisia operacional no campo. Essa fraqueza financeira de Teherã está anulando a dissuasão regional construída ao longo de décadas. Quando colocamos a atual situação do Irã no plano geopolítico regional e global, o panorama diante de nós é muito mais do que uma crise interna comum. Esta é a certificação do fim de facto do modelo de república teocrática, estabelecido em 1979, e sua transformação em uma junta militar do Oriente Médio. A redução de Mojtaba Khamenei a uma figura simbólica que apenas aprova decisões tomadas por elites militares significa que a identidade estrutural do Estado foi destruída. Este colapso estrutural mostra quão afiada é a inteligência estratégica contida no bloqueio geoeconômico da administração Trump. O bloqueio não é apenas uma barreira física fechando os portos do Irã, mas uma câmara de pressão que quebra os pontos fracos dentro do regime uns contra os outros. A ultrapassagem do governo civil pelo IRGC e a tomada da administração são resultado do pânico criado pelo bloqueio. O sistema, em vez de se unir contra a pressão externa, escolheu o caminho de se enfraquecer ao expurgar elementos civis internamente. O custo dessa transformação no tabuleiro diplomático é bastante pesado. A política externa executada com lógica militar carece de finesse e capacidade de concessão. No entanto, a seca financeira trazida pelo bloqueio está reduzindo o apoio logístico e financeiro que sustentaria essa postura agressiva a um nível esmagado. O mapa político interno carrega as linhas de falha de uma guerra civil. O alinhamento forçado de elites como Pezeshkian e Ghalibaf contra a hegemonia militar mostra as dimensões da polarização. Esta luta desigual pelo poder está rompendo o vínculo do público com o Estado. Quando a sociedade vê que seus líderes são marionetes, a fúria das ruas se volta diretamente para a existência do regime. O Irã, apodrecendo por dentro e carregando o risco de desintegração com grande causa a qualquer momento, está preso na fortaleza que ele mesmo construiu. No entanto, o dilema do Irã não se limita à agitação interna e à presença militar americana no Golfo. Até mesmo os aliados estrangeiros mais confiáveis do regime estão agora abandonando esta fortaleza em ruínas ao seu destino. A escala do isolamento diplomático está se tornando muito mais devastadora devido às ações da China. Enquanto o governo chinês deseja que o Estreito de Hormuz permaneça aberto para garantir que o comércio global continue sem interrupções, demonstrou isso não fornecendo apoio militar ao Irã, mas evacuando seus próprios cidadãos da região. O pedido de Pequim para a evacuação de seus cidadãos é uma mensagem diplomática contundente que confirma o estágio que a crise alcançou e o isolamento do Irã dentro do sistema internacional. A China, que durante anos contornou sanções para garantir energia barata do Irã, foi forçada a desacelerar esse comércio diante do bloqueio físico da Marinha dos Estados Unidos. Os controles rígidos pelas forças do CENTCOM e INDOPACOM, que se estendem até o Oceano Índico, esmagaram o comércio de mercado cinza do Irã. À medida que as linhas vitais que fornecem receita de câmbio estrangeiro ao regime se estreitaram, a economia do Irã foi deixada para lidar com seus problemas estruturais. Enquanto o presidente Xi Jinping pediu segurança energética e proteção das cadeias de abastecimento, ele evitou cuidadosamente endossar diretamente as políticas do Irã. Até mesmo a China e a Rússia estão abandonando este navio afundando, não apenas economicamente, mas fisicamente também. O fato de Pequim, Moscou e muitos outros países estarem sucessivamente pedindo a seus cidadãos que evacuem o Irã imediatamente é a prova mais clara e indiscutível da tempestade perfeita que se aproxima e do colapso do regime. Por anos, a China tem contornado sanções para comprar petróleo barato do mercado negro do Irã, 1.400.000 barris por dia, com um desconto de 8 a 10 dólares por barril em comparação com o Brent. Como demonstramos em análises anteriores, os Estados Unidos cortaram esse fluxo em escala global. Agora, os Emirados Árabes Unidos, que levantaram completamente os limites de produção da OPEP, estão intervindo.
Para a China, que está evacuando seus cidadãos de um país à beira da guerra por meio de voos de emergência, a escolha energética é simples: petróleo iraniano sancionado, arriscado e perigoso. Ou petróleo dos Emirados Árabes Unidos, legal, ilimitado e estável. Pequim voltará seu rosto para o Golfo sem hesitação. A ponte de petróleo foi cortada de ambos os lados. De um lado, o bloqueio dos Estados Unidos parou os petroleiros. Do outro, os Emirados Árabes Unidos forneceram uma alternativa de abastecimento. O último grande cliente do Irã também está se afastando da mesa. O instinto de garantir suas linhas econômicas rapidamente afastará Pequim de financiar um regime em colapso, mesmo diante da pressão internacional e dos riscos de sanções. Com os Emirados Árabes Unidos oferecendo uma alternativa energética contínua e barata, nenhum Estado racional gostaria de colocar suas próprias empresas na mira do tesouro dos Estados Unidos. Essa mudança de alinhamento significa que o Irã perderá seu último grande cliente e será completamente eliminado do mercado global de energia. O fato de uma potência pragmática como a China estar evacuando seus diplomatas e cidadãos e abandonando o navio é a prova mais clara de que ninguém confia no regime iraniano no cenário internacional e de que eles foram completamente descartados. Ao mesmo tempo, até mesmo a possibilidade de a Rússia fornecer armas ou apoio logístico via o Mar Cáspio permanece fraca, já que Moscou, lutando no atoleiro de sua própria guerra, não tem mais força para estender a mão a um Teherã em colapso. É impossível para uma Rússia que está se esforçando para evacuar seus próprios cidadãos das ruas de Teherã, resgatar o orçamento falido do IRGC ou levar suas reservas de petróleo excedentes para os mercados internacionais. Além disso, os esforços de países sul-americanos como a Venezuela e o Brasil para aumentar sua capacidade de exportação de energia em cooperação com os americanos encerraram completamente a busca do Irã por mercados alternativos em escala global. Este realinhamento massivo no mapa energético mundial é um checkmate diplomático impecável que isola perfeitamente o Irã do sistema global. Ao considerar as redes de lavagem de dinheiro com criptomoedas que estão se dissolvendo sob o olhar atento das agências de inteligência ocidentais, as esperanças do regime de garantir moeda estrangeira foram completamente esgotadas. A doutrina. Olhar para o leste de Teherã desmoronou em questão de segundos diante dos voos de evacuação de seus aliados e do apelo do petróleo dos Emirados Árabes Unidos. O Irã ficou tão cego que não consegue perceber que é apenas um peão no grande jogo de xadrez global que tentou jogar e há muito tempo foi retirado do tabuleiro. Esta purga silenciosa e impiedosa que ocorre nos corredores do poder em Teherã está declarando o fechamento de uma era. A traição do governo civil por seus próprios representantes diplomáticos em favor da tutela militar provou que as esperanças reformistas eram meramente decorações de fachada. O regime, incapaz de manter seus equilíbrios internos sob a pressão do estrangulamento estratégico em Hormuz, tornou-se uma ruína política devastada. As exigências de demissão de Pezeshkian não são diferentes de tentar segurar as paredes de um edifício em colapso com as mãos nuas. As paredes da ilusão foram demolidas, as máscaras caíram. O Irã não é mais um estado gerido, mas sim arrastado pelas mãos de facções armadas, tremendo à beira da desobediência civil e da guerra civil. Um regime que iniciou sua própria guerra civil não tem chance de vencer qualquer guerra externa. A autoridade foi destruída, e o relógio do caos já começou a contar. Agora, a única questão é esta. Um regime cujo líder está rachado internamente, lançando mísseis ao mundo em Hormuz, cujo real está derretendo nas suas ruas, cujo contraparte na mesa de negociações é incerta, como superará este beco sem saída? Como Trump assinará um acordo com este fantasma? E o que farão 70 milhões de iranianos quando souberem que o homem em quem votaram como reformista foi cercado? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PPR Global e ativar as notificações para ficar atualizado sobre nossas análises. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossas análises não terminam aqui. Se você gostaria de ouvir os dossiês detalhados da PPR Global cobrindo desenvolvimentos globais com o conforto de um podcast durante longas viagens de carro ou intervalos ao longo do dia, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify imediatamente através do link na descrição e mantenha-se informado sobre a agenda mundial, não importa onde ou em que circunstâncias.